você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão caiu. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridade, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levítico. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Paz, Claudinho, Aline. Paz do Senhor, Aline. Paz do Senhor, Claudinho. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orar, só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão, quebrando o protocolo se aproximou. Rapaz, Lore. Ele foi até Paz do Senhor, Lore. Deus te abençoe. aí tocando em suas mãos, derramou azeite vivo em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Paz do Senhor, Gabi. Paz do Senhor, Douglas. Paz, Gabi. Paz, Douglas. O que você tinha pra oferecer, não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, E reflete a imagem do Senhor. Olha se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de um fio. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Glória a Deus, aleluia. Graças e paz a todos que estão entrando. Que é nosso dia, né? Creio eu que foi abençoado. Porque Deus tem o controle de tudo da nossa vida, de tudo que nós pensamos, até mesmo falamos. Sei que Deus tem o controle. Amém? É algo interessante, né? Domingo, né? Domingo é dia de descanso, né? Hoje eu sei que ainda teve pessoas que trabalharam hoje, né? Até porque precisam mesmo, né? Não tem jeito. Independentemente da situação que a qual nós estamos vivendo, mas tem pessoas que estão trabalhando. Graças a paz, irmão Antônio. Paz do Senhor, irmã Lourdes. Irmã Paz do Lourdes. Senhor, irmão Antônio. Independentemente de qualquer situação que a qual nós vivemos, né? Mas em breve vai passar, em nome de Jesus. Todos esses problemas, toda essa dificuldade, em breve vai passar. Graças a paz, Tony. Paz do Senhor, Tony. Aleluia. Estamos aguardando só um minutinho para alguns irmãos ir se conectando, entrando, para nós darmos início ao culto de hoje. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém.
Vamos dar início à nossa live? Deus abençoe a cada um. Senhor, meu Pai, estamos aqui neste momento, Pai querido. Te peço perdão, Pai querido, pelos meus pecados, Pai. Te peço perdão pelas minhas iniquidades, Senhor Jesus. Me perdoa agora neste momento aquilo que eu falei contra Ti, Pai querido, aquilo que eu pensei, Pai querido, e até mesmo as coisas que eu fiz, que o Senhor possa estar me perdoando e limpando meu coração, Pai querido, para que eu possa estar ouvindo a Tua palavra, Senhor Jesus, e esquecendo de tudo lá fora, Pai querido, para que venha penetrar em minha mente e que venha fazer uso diário, Pai querido, da Tua palavra. Ser, Pai querido, agora, neste momento, com cada filho que entrou, cada família representada, Senhor Jesus, vai abençoando, Pai querido, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Pai querido, ser na vida deles, que neste momento, Pai, eles abriram mão de tudo, dizimando agora o seu tempo, Pai querido, para ouvir da Tua palavra, Pai. Esquecendo, Pai querido, de tudo, Pai querido, e colocando, Pai, a melhor oferta para Ti agora neste momento, Pai querido. Ser, Pai querido, agora com o nosso pastor Alberto. Abençoa ele, guarda, livra de todo mal. Pai querido, ser onde quer que ele passe, Pai querido, ou a pé ou de carro, Senhor Jesus, cega do inimigo, Senhor Jesus. Toma ele nas Tuas mãos, que ele venha trazer a palavra que o Senhor ordenou a ele, Pai querido. Que seja de correção ou que seja de mansidão, Pai querido. Mas precisamos ouvir, Pai querido, aquilo que o Senhor mandou, Pai querido, Ele falar para nós, Pai. Desde já te agradeço, Pai, por todos que entraram e aqueles que ainda vão entrar, Pai querido, dizimando, Pai querido, com o seu tempo para ouvir a Tua palavra. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu queria estar dividindo. A paz do Senhor, Márcio, a paz, Cláudia. A paz, Márcio, a paz, Cláudia. Deus aí abençoe aí o Matias, a Késia, né? O Juan, Rômulo. Deus abençoe a todos. Eu queria estar lendo aqui com os irmãos a passagem que se encontra no livro de Lucas, Lucas 10, que começa a falar sobre a parábola do bom samaritano, né? Eu quero falar algo sobre isso. A parábola do bom samaritano. Amém? Nós vamos ler até o 29. E depois nós vamos ler o restante. A palavra é? Lucas 10, do 25 ao 29. Lucas 10. Versículo 25 ao versículo 29. Depois nós vamos, no decorrer, lendo um pouco mais. Amém? Que diz assim, ó, a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? E como você lê? Respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste, bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Amém? Amém. Aqui a Bíblia nos mostra e nos ensina como lidar ou como entender pessoas. Quando falamos sobre pessoas, é algo um pouco até difícil. Eu costumo dizer que cada cabeça é um mundo. De repente, o que eu entendo como certo, outra pessoa pode entender como errado. De repente, o que eu entendo como bom, outra pessoa pode entender como ruim. E por aí em diante. E Jesus estava passando naquele local e de repente ele foi abordado por um homem que era judeu,
que era da seita dos fariseus, um homem que tinha bastante conhecimento da palavra da Escritura, e fez uma pergunta a Jesus. Quando nós lemos o texto e não conhecemos muito bem quem era esse homem, aparentemente parece ser uma pergunta normal, uma pergunta que ele queria ter conhecimento daquilo que a qual ele perguntou. Mas como pode? Quando nós começamos a analisar e ver, como pode um homem que conhecia muito bem a lei, quando fala a lei, estava falando da Torá, né? E trazendo para o nosso tempo, né, de hoje, nosso dia de hoje, seria a Bíblia. Como pode um homem que conhece a Bíblia e que sabe que a Bíblia mesmo fala como herdar a vida eterna, faz uma pergunta a Jesus como herdar? Eu comecei a analisar esse texto, comecei a ver que existe dois propósitos em relação a isso. Um dos propósitos é que esse homem estava ou debochando de Jesus, ou ele estava tentando fazer um teste com Jesus. Isso aí começou a fazer com que eu pensasse e até mesmo analisasse como Jesus saiu desta situação. Eu quero trazer algo aqui para os irmãos, algo que eu estava refletindo sobre pessoas. A mesma pessoa que nos alegra, ela também pode nos entristecer. As pessoas são boas, mas também são más. Pessoas nos amam, mas também nos odeiam. Jesus veio na Terra para se relacionar com pessoas. Eu comecei a entender o porquê que Jesus até mesmo respondeu àquele homem, dando a resposta que a qual ele já sabia. Quando ele pergunta a Jesus, ele está fazendo uma pergunta de algo que ele já sabia. Ele tinha a resposta. Uma das coisas que me chamou a atenção, Jesus largou toda a glória dele lá no céu para conviver com pessoas. Mesmo sabendo que pessoas são difíceis. Pessoas, a mente das pessoas é um mundo. Pessoas, muitas vezes, pensam diferente uma das outras. E ele não temeu, ele não titubeou, ele simplesmente falou, eu largo a minha glória, mas eu preciso me relacionar com pessoas. Jesus precisava também relacionar com pessoas para entender algumas coisas que de repente ele, como filho de Deus, no lugar onde não havia tristeza, onde não havia rancor, onde não havia problemas, e ele veio até a terra para se relacionar comigo e contigo. Jesus veio para se relacionar com pessoas, fácil. Tem pessoas que é fácil você conviver com elas. É fácil você ter um bom relacionamento. Mas também tem pessoas que é difícil você se relacionar com elas. E a passagem que lemos nos mostra que Jesus estava conversando com uma pessoa difícil. Uma das coisas que esse homem estava fazendo, ou esse homem queria testar Jesus, ou queria ironizar o próprio Jesus. Agora, quem nunca viveu uma situação de pessoas te fazer uma pergunta, uma situação dessa, de pessoas te fazerem a pergunta e eles mesmos já têm a resposta? Pessoas que muitas vezes querem fazer teste conosco. Pessoas que muitas vezes querem ver até onde vai a nossa paciência. Jesus viveu essa situação. Jesus viveu o que eu estou falando aqui. Agora uma pergunta. Será que é fácil lidar
com deboche. Tem pessoas que é difícil realmente. Tem pessoas que até para você conversar com ela, ela acaba debochando de você. De uma forma sutil, de uma forma irônica. Será que só eu já vivi essa situação? Ou será que algum dos irmãos que estão aí do outro lado, ou todos já viveram com essa situação? Só quem já viveu sabe o que é isso. Jesus viveu essa situação. Quem já viveu sabe o que eu estou falando. Só quem já viveu. Este homem aborda Jesus com uma certa ironia. Ele faz uma pergunta que ele tinha resposta, ele já sabia. Aí ele pergunta assim, ó, o que posso fazer para herdar a vida eterna? A pregação de hoje eu quero trazer algo, até mesmo que eu consegui extrair do texto, para nos ensinar a conviver com vários tipos de pessoas. As pessoas fáceis, é muito fácil você conviver. As pessoas difíceis, você tem que aprender a conviver com elas. Aí ele pergunta, o que posso fazer, Senhor? Mestre. Aí esse mestre que ele fala, não é um mestre assim, como exaltando até mesmo a Cristo. O mestre que ele fala é como se ele estivesse menosprezando. É como se ele estivesse ironizando Jesus. Aí ele pergunta o que posso fazer para herdar a vida eterna. Até porque este homem já sabia a resposta. E ele, mesmo assim ele pergunta. Ele faz uma pergunta a Jesus, mesmo ele sabendo que ele era doutor da lei, que ele tinha o conhecimento profundo da lei, das escrituras sagradas. E ele pergunta a Jesus. Jesus, nessa passagem, me ensinou algo que muitas vezes a melhor coisa, quando até mesmo alguém vem para o confronto, é evitar o confronto. Jesus evitou o confronto. Jesus evitava o confronto. Jesus procurava, muitas vezes, não ir ao confronto. E me ensinou, esse texto me ensinou. Jesus, a todo momento, ele era testado por pessoas. Quando Jesus era abordado com certas perguntas, ele respondia com uma pergunta. As pessoas muitas vezes perguntavam a Jesus algo e ele respondia com uma pergunta. Esse texto nos mostra desta forma. Jesus, ele fazia o possível e o impossível muitas vezes para não entrar no confronto. Jesus evitava confronto. E esse texto nos mostra que Jesus, quando ele foi abordado dessa forma, quando o homem pergunta a ele o que posso fazer para herdar a vida eterna, aí Jesus fala assim, ó, olha só o que Jesus fala. Jesus fala assim para ele assim, olha, você examinou as escrituras, você conhece a escritura. Então, ler na escritura o que você já leu, o que você já aprendeu. Tem hora que temos que fazer assim mesmo, para evitar o confronto. Para levar as pessoas a pensar no que elas estão falando. Jesus respondia às pessoas com uma pergunta, porque ele queria fazer as pessoas pensar naquilo a qual ele estava perguntando para ele. Jesus queria que as pessoas realmente se conscientizassem, tivesse noção da pergunta a qual ele estava fazendo para ele. Jesus não se deixava ser levado por deboche e ironia. Muitas vezes é difícil, né, irmão? Quando alguém age dessa forma conosco. Muitas vezes debocha de nós. Muitas vezes é irônico conosco. Isso é difícil. E Jesus, quando se encontrava nesse tipo de situação,
Jesus tinha a chave certinha, tinha a fórmula certinha. No versículo 26, olha o que Jesus fala para ele fazer. Jesus pergunta a ele, versículo 26. Jesus fala assim, e ele disse que está escrito na lei como lês. Jesus pergunta assim, o que está escrito na lei? E como você lê? Existem coisas que muitas vezes nós lemos e lemos de forma errada. Não lemos de forma certa. E Jesus pergunta para ele assim, olha só, está escrito lá na lei, você conhece a lei, você é conhecedor da lei, e como você lê e interpreta esse versículo? No versículo 26, Jesus fala para esse homem. Jesus começa a dar resposta para esse homem através da pergunta que ele fez. Jesus faz uma pergunta para ele, que ali ele irá encontrar a resposta. Jesus fala para ele, o que está escrito na lei? O que você está me perguntando está escrito na lei, meu filho. No versículo 27, olha o que esse homem fala. E respondendo ele, disse, o homem que perguntou a Jesus, e respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala assim mesmo, viu o que está escrito na lei? Viu o que está escrito nessa passagem? Aí Jesus responde para ele assim, então, continue fazendo isso que você leu. Ama a teu Deus como a ti mesmo e ao teu próximo. Ama teu Deus acima de todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Jesus, continue. Se você continuar desta forma, você herdará a vida eterna. Seria mais ou menos isso que Jesus falou. Jesus acaba obrigando o homem a dar resposta a ele mesmo que ele queria ouvir de Jesus. Aquilo que ele já sabia. O problema é que o homem sabia o que fazer, mas não queria fazer. Aquele homem que faz aquela pergunta a Jesus, ele sabia como herdar. Só que ele não queria fazer para poder herdar a vida eterna. Esse homem era da seita dos fariseus, que mandava as pessoas fazerem o que é certo, mas ele mesmo não fazia. Ele falava, olha, faz assim, assim, assim. Mas ele mesmo não queria fazer o que é certo. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Era mais ou menos assim. E é difícil realmente, muitas vezes, nós tentarmos fazer aquilo a qual nós aconselhamos alguém a fazer. Esse homem tinha conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. Só que aquele homem não desistiu, mesmo tendo a resposta que ele mesmo obteve através das Escrituras Sagradas, ele não desistiu. Ele queria criar uma confusão com Jesus. Quantas pessoas muitas vezes querem criar confusão, criar problema? E a palavra de Deus nos mostra como fazer e como agir para não entrarmos até mesmo em uma discussão. Quantas e quantas pessoas que muitas vezes começam a falar do Evangelho de Cristo, começam até mesmo a dialogar com outro irmão, e daqui a pouco aquela conversa que teria grande proveito, começa a entrar pelo lado da discussão, um querendo saber mais do que o outro, um querendo falar mais do que o outro. E Jesus não queria entrar nesse tipo de confusão. Jesus queria até mesmo cessar aquele tipo de conversa. Muitas vezes não vale a pena discutir. Não vale a pena. Vale a pena conversar e não discutir. E esse homem queria discutir com Jesus. No versículo 29, olha só o que acontece no versículo 29.
Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Ele tentou se justificar com Jesus. A pergunta que ele fez a Jesus, Jesus respondeu através de uma pergunta para ele, e mesmo assim, ele tendo a resposta, ele quis se justificar com Jesus. Aí Jesus fala assim, ó, no versículo 30, diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o, e retirando-o, deixando-o meio morto. 31. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo-o, passou de largo. De repente, aquele homem que estava descendo estava levando algo valioso. De repente, aquele homem estava levando um tesouro, algo que tinha muito valor. E aquele homem até mesmo era um judeu, era um hebreu. Hoje, se nós fôssemos falar, seria um israelense. Só que, em meio ao caminho, no meio da trajetória, algo que ele tinha chamou a atenção. E apareceu vários homens, vários salteadores, vários ladrões. E o espancaram e o roubaram. De repente, o tesouro dele era só a sua alegria. Já reparou que tem pessoas que irradiam alegria? Tem pessoas que irradiam felicidade. De repente, o tesouro dele era o amor pelo próximo. De repente, o tesouro dele era o carisma. De repente, o tesouro dele era a própria família dele, ou até mesmo a sua saúde. Hoje, se nós tivermos saúde, é um dos melhores tesouros que nós possamos ter em vida. E a palavra de Deus mostra que o tesouro que aquele homem levava, que poderia ser mesmo até pedras preciosas, mas também poderia ser algo que a qual eu citei agora. As pessoas bateram nele e tentaram roubar. De repente, hoje você vive situação assim. De repente, você não tem o dinheiro, você não tem a prata, você não tem o ouro, mas você tem felicidade, você tem saúde. E muitas vezes as pessoas querem tirar esse brilho que a qual você tem. Muitas vezes as pessoas querem tirar esse tesouro que a qual você tem, meu irmão. E muitas vezes você apanha. Muitas vezes as pessoas te batem porque você tem esse tesouro. A palavra de Deus fala que os forasteiros bateu neste homem ao ponto de roubar o que ele tinha de melhor. Então, de repente as pessoas estão te batendo. Mas eu quero falar para você, não ligue. Se mantenha de pé, não morra. Não ligue, se mantenha de pé, meu. As pessoas muitas vezes querem roubar aquilo que você tem mais de precioso. As pessoas muitas vezes querem tirar a sua paz, a sua alegria, a sua felicidade. E isso muitas vezes traz até mesmo inveja às pessoas. Já reparou? Tem pessoas que muitas vezes você chega até ela sorrindo ou brincando. Sabe o que acontece? As pessoas perguntam assim: tá com dinheiro, hein? Tá com dinheiro, hein? Tá rindo. As pessoas não querem ver você sorrir. As pessoas não querem ver você feliz. Olha, por que ri tanto assim, hein? Caramba, tá bem. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Isso pode ser o seu tesouro. Isso pode ser algo valioso que a qual você tem. E que muitas vezes causa inveja nas pessoas. A palavra de Deus fala que um sacerdote passou e não fez nada. Um levita também passou e não fez nada. De repente, você pode estar vivendo um momento desse. Está vivendo um momento que a qual esteja precisando de um sacerdote, que a qual esteja precisando de um levita. E ninguém
faz nada para te ajudar. As pessoas muitas vezes não perguntam como você está passando, o que você está vivendo. Muitas vezes as pessoas não param. E é pessoas que muitas vezes você queria e precisava. E muitas vezes é responsabilidade dele te acompanhar, te ajudar. E muitas vezes não fazem nada disso. Muitas vezes passa, olha e vê que você está mal. Você está à beira da morte. Mas não fazem nada para te ajudar. De repente você está vivendo um momento desse. E deve estar até pensando, será que ninguém viu que eu estou quase morto? Será que ninguém viu que eu estou fraco? Agora quero trazer algo para você. Eu, como pastor, eu procuro saber muitas vezes como está o vídeo. Eu procuro conversar. Eu procuro observar. Muitas vezes eu chego ao ponto até mesmo de perguntar. Mas sabemos que tem pessoas que muitas vezes preferem morrer sozinho. Preferem sofrer sozinho. Aí fica difícil. Aí já não é culpa do sacerdote, já não é culpa do levita. Porque a própria pessoa, muitas vezes, não quer se abrir. Não quer dizer, olha, eu estou fraco, eu estou mal, estou necessitado, estou quase morto, não tenho mais fé, não tenho mais força para caminhar, não tenho força nem para orar, pastor. Isso é complicado. A palavra de Deus mostra que o sacerdote e o levita passaram e viram. Eu quero trazer algo para você aí, mesmo. Se você estiver um pouco melhor, você vê o seu irmão, até mesmo caído, fraco na fé. Pergunte a ele se ele quer que você ajude ele. Não pegue a cruz dele e carregue, mas pergunte a ele se ele quer que você ajude ele a carregar a cruz dele. É isso que nós temos que fazer. E muitas vezes Deus me mostra. Muitas vezes Deus me mostra que a ovelha está fraca, que a ovelha está caída. Muitas vezes Deus fala comigo, mas muitas vezes o pastor chega até a ovelha e a ovelha fala, está tudo bem. A ovelha fala que nem aquela mulher que acabara de perder o filho. O profeta pergunta a ela, e aí, como é que está? Está tudo bem? Aí ela vai e fala a si mesma, está tudo bem. Mas na realidade não estava bem. Irmão, não morra sozinho. Irmão, está difícil. Peça alguém para te ajudar. Peça alguém até mesmo para te auxiliar. Mas também não age de forma incorreta de colocar a cruz no ombro daquela pessoa que a qual quer te ajudar. Ei, quando você já estiver podendo andar e levar a sua cruz sozinha, você fala para o seu irmão, olha, daqui para frente já dá para me levar. É dessa forma que acontece. Muitos preferem carregar sua cruz sozinho. Muitos preferem esconder os seus problemas, esconder as suas dificuldades e acabam muitas vezes morrendo no meio do caminho. Mas também eu sei que tem pessoas que estão sendo abandonadas. Pessoas que estão sendo largadas da mesma forma que a qual foi deixado esse homem que foi espancado. Eu sei que tem pessoas que se encontram nessa condição. São deixadas no meio do caminho. Ninguém procura. Ninguém quer saber o que está acontecendo. O sacerdote e o levita, no mínimo, pensou, não vou me meter nesta situação. Deixe ele resolver sozinho. Deixe ele dar o jeito dele sozinho. A palavra de Deus diz que só que um samaritano viu e sentiu compaixão. A palavra de Deus manda que nós venhamos sentir compaixão. A palavra de Deus nos mostra que esse samaritano, quando ele passa, ele olha, ele vê um judeu, que a qual os judeus e samaritanos nessa época não se relacionavam muito bem. Eles não tinham uma boa convivência. Só que o samaritano passa e olha e vê o judeu ali caído, quase morto. Ele abaixa, ele chega próximo, até mesmo
a esse judeu. Você só vê as coisas. Você só vê as dificuldades, os problemas, as lutas, as feridas, que não, muitas vezes, aparentemente, estão cicatrizadas, mas não está cicatrizada quando você se aproxima. É dessa forma. Quando você se aproxima daquela pessoa que está precisando realmente de uma ajuda. Quando você se aproxima daquela pessoa que já está quase morta. Mas é necessário também que essa pessoa queira que você veja. Queira ser ajudado também. A palavra de Deus mostra que o samaritano chegou próximo e viu que ele estava muito ferido, estava à beira da morte. A palavra de Deus fala que o samaritano abaixa, coloca ele sobre um animal e leva para um lugar para ser cuidado. Ainda deixa até mesmo um dinheiro ali como forma de pagamento. Porque se ele precisasse de mais cuidado, aquela pessoa que a qual estava cuidando dele iria ter dinheiro até mesmo para cuidar daquele samaritano que se encontrava ali, daquele homem que se encontrava ali, aquele judeu. O samaritano ajudou os judeus. E Jesus perguntou ao fariseu: quem foi o próximo do samaritano? E o fariseu respondeu: foi o judeu. O próximo, que a qual ele estava perguntando a Jesus: quem será o meu próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus conta toda uma história. E através da história, sem ter combate, sem ter luta, sem ter guerra, Jesus faz com que ele mesmo obtenha a resposta que a qual ele perguntou a Jesus. Muitas vezes, é dessa forma que Jesus quer que nós devemos fazer. Muitas vezes, é dessa forma que Jesus quer que nós agimos. Dessa forma que Jesus quer que nós venhamos fazer. Da forma com que ele fez. Jesus não tinha como machucar aquele fariseu. Jesus não tinha como. Jesus poderia dar uma resposta. Tipo assim, toma vergonha na sua cara, rapaz. Você não estudou a palavra. Você não tem conhecimento da palavra. Você não é doutor da lei. Você não sabe o que está escrito, o que é certo, o que é errado. Como é que você veio fazer uma pergunta dessa? Jesus poderia responder assim. Mas Jesus não respondeu. Sabe por que Jesus não respondeu? Uma das coisas que eu aprendi. O fariseu queria machucar Jesus. Mas Jesus não tinha como machucar esse fariseu. Porque o fariseu já se encontrava machucado. Muitas vezes, as pessoas que te machucam é porque elas já se encontram machucadas. E você não tem que responder à altura. Porque se você responder à altura, você vai machucar uma pessoa que já está machucada, meu irmão. A melhor coisa que tem é você pensar e analisar a resposta que você vai dar para uma pessoa que já se encontra machucada. Jesus nos ensina a lidar com pessoas difíceis e machucadas. Aquele homem ajudou o samaritano que estava no caminho. Quero trazer algo para você. O teu próximo vai estar no seu caminho. Jesus vai enviar pessoas que estejam machucadas, fracas, mortas, para você ajudar. Elas vão estar no seu caminho. Pode ter certeza disso. De repente nós estamos procurando lá fora, mas de repente está dentro da nossa casa mesmo. De repente está dentro da nossa igreja mesmo. De repente está dentro do nosso ambiente de amigos. Pessoas feridas, pessoas machucadas. Mas que Jesus quer que nós venhamos ajudar. Da mesma forma que aquele samaritano ajudou aquele homem que se encontrava ali. Jesus mostrou para aquele fariseu que enquanto ele estava questionando ele, pessoas estavam morrendo. Pessoas estavam feridas. É dessa forma que Jesus nos ensina. Enquanto eu e você estamos questionando, tem pessoas precisando de mim e de você. Tem pessoas morrendo espiritualmente, precisando de mim e de você, para que eles venham restabelecer, tornar a viver,
Tem pessoas que muitas vezes se encontram dentro do templo da igreja, dentro de uma igreja, no meio de uma igreja, aonde nós pregamos vida e vida com abundância. Mas essas pessoas já se encontram mortas. Essas pessoas já se encontram sem vida. São pessoas que muitas vezes foram machucadas, mas não conseguiu ser sarado, não conseguiu ser liberto. Vamos fazer como um bom samaritano, meu irmão. Levar para quem está precisando a nossa ajuda. De repente, uma palavra. De repente, um carinho, um gesto de carinho. De repente, um sorriso. Não vou nem falar abraço, porque nós não estamos no momento de dar abraços, né? É verdade. Nós não estamos no momento. Mas nós temos que demonstrar afeto e carinho, até mesmo sem poder abraçar. Pessoas que precisam, estão necessitadas da nossa ajuda. Pessoas que precisam ver que eu e você se preocupamos com ela. Pessoas que precisam ver que eu e você temos interesse em ajudar ela, sem interesse de nada. Muitas vezes as pessoas querem nos ajudar, mas ele tem interesse de algo. Jesus nos mostrou que ele ajudava sem interesse de nada. O interesse que Jesus tinha é que as pessoas fossem salvas, libertas e curadas, para a glória do santo nome de Deus. Irmão, essa passagem nos ensina muita coisa. Muitas vezes sabemos e não fazemos, como aquele homem, aquele fariseu. O fariseu sabia de tudo. O fariseu tinha conhecimento profundo da palavra, mas não queria botar em prática. Nós vivemos um momento, dias, de botarmos em prática aquilo que Jesus já nos ensinou, aquilo que Jesus já nos instruiu, para que vidas venham ser libertas, vidas venham ser salvas, para que vidas não se percam, não morram no meio do caminho, para que nós não venhamos passar pelas pessoas e ver que as pessoas estão fracas, estão mortas, e não queremos, não sentimos, né, desejo nenhum de ajudar aqueles que precisam. Vamos fazer como o samaritano, ajudar aquele que está precisando e querendo a nossa ajuda. Essa palavra eu queria deixar para os irmãos na noite desse dia. Que nós venhamos guardar isso, olha, aqui, ó. Primeiro entra aqui, depois vem para aqui, depois para aqui. Essa palavra é uma palavra racional, palavra para que nós venhamos meditar e analisar aquilo que Jesus nos ensinou e colocou em nossas mãos para nós colocarmos em prática. Amém? Amém. Essa palavra que eu deixo para os irmãos. Vamos ouvir um louvor? Aleluia. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão caiu. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupado estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão.
Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou o azeite vivo em suas feridas. Estampou seu sangue e te levantou. Fez na sua vida a essência dele. O consolador que você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência. Nenhum que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém acolhedor. O bom samaritano vai aparecer. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você não desistir, vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém? Amém. Vamos orar? Oramos então. Orar pelo Marcos, pedir oração pelo irmão e a Cristina Corsino, por ela também. Amém. Amém? Vamos orar? Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, vamos te pedir, ó Deus, pelo nosso irmão Marcos. Deus, tu conhece e tu sabe a necessidade dele. Tu sabe o que ele está passando. Pai amado, Pai querido, eu te peço que tu envie anjos, Pai. Faz de encontro a ele, Deus. Deus, que ele venha, Pai, ser contemplado, Deus, com as suas bênçãos, com a sua misericórdia sobre a vida dele. Deus, dê a bênção a ele, Pai. Pai, que seja derramado, Deus, suas bênçãos sobre a vida do nosso irmão Marcos. Também eu te peço, Deus, pela Cristina. Deus, toma a Cristina nas suas mãos, Deus. Continue, Deus, manifestando seu poder, a sua glória, Deus. Faça o melhor para a sua filha. Deus, trabalhe, Pai, na sua necessidade, naquilo que ela deseja, naquilo que ela te pede, Deus. Deus, em nome de Jesus, manifeste o seu poder. Deus, eu te peço, Deus, que tu abre a janela do céu na vida da nossa irmã. Pai, manifestando o seu poder, a sua glória, Deus. Deus, que tu conceba, Pai, as bênçãos que a qual ela está te pedindo. Agora também eu te peço, Deus, Deus, pela nossa irmã, Pai, que a qual até mesmo está vivendo ainda esse momento, Deus, de luto, a esposa do nosso irmão Márcio. Toma ela, Pai, nas tuas mãos. Continue consolando o coração dela. Amém. Deus, e todo problema, Deus, que seja jogado por terra em nome de Jesus da vida da sua filha. Todo problema seja jogado por terra, Pai. Agora, Pai, neste momento, da vida do nosso irmão Márcio, Deus. Deus, tu conhece e tu sabe, Deus, o que ele precisa. Tu conhece e tu sabe, Deus, o que eu estou falando. Pai, então, em nome de Jesus, manifeste seu poder. Derrama suas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Agora também, meu Deus, te peço pelo culto. Estamos encerrando agora. Deus, sejais conosco. A semana está começando hoje. Que dê uma semana abençoada, semana de vitória para o seu povo. Deus, que todo espírito de enfermidade, Deus, bata em retirada da vida do seu povo. Deus, que tu manifeste o seu poder, a sua glória, Deus. Deus, que aquilo que estiver retido no mundo espiritual, Deus, do seu povo, Pai, que seja liberado agora em nome de Jesus. Deus, dai uma noite de sono tranquila, abençoada. Pai, sejais conosco. Continue nos guardando e nos protegendo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Deus aí abençoe a todos, né?
Eu quero agradecer a presença aí dos irmãos aí que chegaram aí depois, né? A minha mãe, Deus te abençoe, a família Salustiano, a família Silva, né? Agradecer aí a todos, o irmão Marcos também, tudo de bom aí para o irmão Marcos. Deus sabe de todas as coisas, né? E Deus aí dê muita saúde para todos, muita saúde mesmo. Mas vamos nos proteger, fazer a nossa parte, né? Usando a máscara, evitando ficar num lugar cheio de gente. Vamos fazer a nossa parte para ver se a gente consegue virar isso, né? Porque chega uma hora que fica cansativo, né? Mas a gente não deve desistir, a gente tem que seguir em frente para nós termos a nossa vitória. Até quinta-feira, às 19h30. Deus abençoe. Amém.